E agora, Brasil, está tudo vindo à tona. Deus nos proteja. O general Décio Luiz Chomsky foi cotado para assumir o comando do Exército, enviou um ofício para a Justiça Militar de que o Departamento de Segurança do Exército descobriu que alguns generais participaram de reuniões secretas com o ministro Alexandre de Moraes, entre eles o general comandante do Sudeste, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que seria amigo pessoal de Alexandre de Moraes. E de acordo com fontes ligadas ao próprio general, Alexandre teria oferecido o comando do Exército, atuando como se fosse um advogado do ex-presidiário, citando no pedido de prisão os ministros do STM a participação de Moraes em reunião secreta com o comandante do Sudeste, ao ter sido favorecido para comandar o Exército Brasileiro em 2023. De acordo com o general Décio Luiz, que denunciou o comandante do Sudeste para o STM, havendo que o encontro secreto de Moraes com Paiva estaria sendo para negociar uma possível indicação de Ribeiro Paiva para comandar o Exército. Acontece que Alexandre, além de ter beneficiado o ex-presidiário, também virou advogado do petista em negociatas como esta. Se for condenado pelo STM, o militar comandante Paiva será punido por traição. E o Código Penal Militar é muito claro: a punição para atos de traição é a morte. Após muitas das vezes em que Moraes usou o cargo para perseguir opositores, acusações em que ligam o ex-presidiário a um esquema de pagamentos de propina a membros do Poder Judiciário, acusações de formação de quadrilhas e subornos, o general tomou uma posição mais séria em relação ao ministro, de acordo com o comandante do Exército. Agora cabe às Forças Armadas Moraes seja punido para que não continue atentando contra a democracia após tomar de assalto a justiça brasileira. Um hacker expôs as contas bancárias de Alexandre de Moraes nas redes sociais após invadir o celular do ministro, que revelou ter encontrado valores milionários de origem ilícita, com transferências nominais sendo de origem do PT. Trata-se de valores que foram transferidos para a conta do ministro como sendo pagamento de propina. Moraes foi alvo de investigação pelo delegado Rodrigo Bartolomei, que suspeitou que o ministro havia recebido propina para acabar com investigações que pediam pelo indiciamento do ex-presidiário Luiz Inácio. O magistrado teria formado uma quadrilha junto com Lula para desviar dinheiro do fundão eleitoral. Mais de 60 milhões foram desviados pela campanha do PT, do qual o ministro proibiu a PF de investigar o repasse milionário para uma empresa de fachada, que pertence ao ex-presidiário. O hacker, além de expor os dados do ministro, expôs também conversas do ministro Alexandre de Moraes com políticos, no qual Moraes teria trocado até de aparelho celular após os vazamentos. Moraes é acusado de participar de um esquema que favoreceu o ex-presidiário Luiz Inácio, e elegeu novamente a quadrilha do petista pelo total favorecimento do ministro, que teria recebido quantias milionárias em propinas, compras de votos, valores milionários em dinheiro vivo transportado em ônibus descoberto pela Polícia Federal. Lula foi completamente blindado pelo ministro Alexandre de Moraes, sendo considerado pelo delegado da PF que foi responsável pelas investigações, como chefe de quadrilha. Até mesmo o comandante do Exército, Freire Gomes, ao questionar o esquema envolvendo o petista e o ministro, cobrou uma apuração sobre a interferência de Moraes na investigação contra Lula. De acordo com o general, o ministro Alexandre de Moraes anulou provas, prendeu opositores que denunciaram o ministro, mandou perseguir delegados que investigaram o envolvido de Lula com Moraes, que acabou beneficiando o ex-presidiário e teria interferido para que Lula não fosse preso após o delegado Bartolomei ter pedido o indiciamento do petista. Um grande esquema que prejudicou o presidente da República, e elegeu um ex-presidiário pelo favorecimento de um ex-advogado que recebeu propinas milionárias. O superintendente da PF em São Paulo, Rodrigo Bartolomei, em coletiva de imprensa, revelou que após 4 meses de investigação, mesmo sofrendo forte retaliação de ministro da Suprema Corte, a PF de São Paulo, comandada pelo delegado Bartolomei, descobriu um forte esquema no estado que envolve a cúpula do PT, do qual Alexandre de Moraes estaria blindando políticos de serem intimados a depor após mandado da Justiça Estadual autorizando o cumprimento de condução coercitiva. Moraes tem blindado poderosos que têm, além do envolvimento com empresários que foram indiciados pela Polícia Federal por pertencerem a uma rede criminosa, e com claros envolvimentos com facção em São Paulo. Moraes considera Bartolomei um inimigo declarado, pois na sua gestão à frente do comando da PF no estado, houveram recordes em apreensões do
tráfico, dinheiro e drogas. Além do mais, Bartolomei foi o delegado que pediu a prisão de Lula por um esquema de propina no estado. Ainda mais, o delegado investiga outras possíveis empresas que foram abertas neste ano e receberam milhões da campanha do ex-presidiário. Bartolomei esclareceu dizendo que podem ser empresas de fachadas usadas para enriquecimento ilícito, como Lula fazia enquanto era presidente da República. Até porque, de acordo com o delegado, Lula tem escondido milhões não declarados à Receita Federal, o que provavelmente é dinheiro de origem ilícita. A deputada Paula Belmonte, que esteve recentemente com o diretor do FBI, Christopher Wray, numa tentativa de esclarecer o envolvimento de Alexandre de Moraes com vários escândalos dos quais o ministro usou o cargo para se blindar de ir para a cadeia. O ministro Anderson Torres até autorizou que fosse criada uma força-tarefa entre o FBI e a Polícia Federal, já que a maior agência de investigação do mundo tem muitos recursos para apurar devidamente esses crimes apresentados pela deputada Paula Belmonte, que envolve os membros do Poder Judiciário. Moraes mandou que agentes federais fossem até a casa da deputada para apreender documentos em que ela teria apresentado ao diretor do FBI, mostrando as denúncias envolvendo o ministro do Supremo. O ministro quer acabar com qualquer investigação que apure o envolvimento de Vossa Excelência em esquemas. Moraes não quer que as pessoas saibam do conluio de ministros da Suprema Corte, com integrantes de facção criminosa.